De acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, são mais de 58 milhões de inadimplentes no Brasil. As dívidas vão desde faturas de cartão de crédito, empréstimo, cartão de redes e lojas de varejo, cheque especial, telefone fixo e celular, até aquelas contas mais básicas como a energia e também a conta de luz. E bem no finalzinho agora do ano passado, o governo federal decidiu autorizar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, aí para o pagamento de dívidas. E é sobre isso que nós conversamos agora com o economista e especialista no assunto, Jane Floriano. Boa tarde. Boa tarde, Jane. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no Ver Mais. Imagina, é sempre um prazer estar passando algumas dicas para a população sobre finanças pessoais. Finanças pessoais. Então, eu e a Jane, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e essa questão da educação financeira, né, Jane? A gente vê que as pessoas estão tendo cada dia mais acesso a isso, na internet, celular e tudo, mas passa ano, sai ano, entra ano e as pessoas continuam endividadas. Quais são as causas desse endividamento? Então, Maria, tem vários fatores que podem levar as pessoas a estarem endividadas. Uma dessas, justamente que você falou, é a falta da educação financeira. Mas é claro que passa às vezes por problemas de saúde na família, que levou a um gasto maior, ou então até mesmo um desemprego. Esses fatores são fatores que a gente não consegue muito controlar, que são coisas que podem ocorrer. Para isso, a pessoa é importante ela ter uma poupança, conseguir manter um dinheirinho guardado para uma emergência. Mas realmente a falta de controle nos gastos, no seu dia a dia, a falta de você fazer uma planilha de finanças, isso leva as pessoas a perderem o controle dos seus gastos, independente desses fatores que eu falei, que é a questão de saúde e o desemprego. Para isso, eu acho que nada melhor do que você procurar realmente ajuda financeira, né? Claro. E já falando sobre isso, eu trabalho com oficinas, as pessoas podem procurar lá a universidade, na Univille, são oficinas gratuitas em que a gente passa dicas de finanças pessoais gratuitamente às pessoas. É só procurar a partir agora de fevereiro, né, quando começar o ano letivo. Já vai estar valendo? Já está valendo. Que legal. Então a gente falou aí também do FGTS, né, Jane, que agora o governo aí liberou, né, resgatar esse dinheiro das contas inativas como uma medida para aquecer a economia, Isso. na verdade. Mas e pra gente, né, o povo mesmo? Como é que o cidadão, como é que a gente deve agir nessa hora? Você como especialista, o que você recomenda? Resgatar ou deixar aquele dinheirinho lá? Então, a partir do momento que a pessoa saiba que tenha conta inativa do FGTS, ela deve resgatar. Por uma conta muito simples, não precisa nem ser economista para saber. O rendimento hoje do FGTS é a metade do que rende a poupança, que é o menor rendimento que nós temos no mercado financeiro. Então, não precisa nem ser economista para você ver que não vale a pena deixar lá. É claro que quem consegue sacar, quem hoje tem as contas inativas, tirando os casos das contas ativas, que são quando você tem a demissão, que você é demitido da empresa. Mas dessas contas inativas que o governo está liberando, eu indicaria para todo mundo resgatar, seja para pagar uma conta, uma dívida que ela já tenha, seja até mesmo para fazer uma compra, digamos, eu gostaria de comprar uma geladeira nova para minha casa, não tenho como comprar, então vai poder ter o dinheiro e comprar à vista, que já é uma grande diferença, né, você fazer uma negociação, ou então, na pior das hipóteses, eu não tenho nada para gastar, não tenho nada para comprar, saca o dinheiro e aplica no mercado financeiro que vai render bem mais. Que compensa. É melhor do que deixar lá com a metade da poupança. Tá, e agora explica pra gente, então, quem pode resgatar esse FGTS, de que maneira? Porque é isso que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida. Isso, a pessoa, na verdade, a primeira coisa que ela tem que saber é se ela tem uma conta inativa. Tá. O que é uma conta do FGTS inativa? É uma conta que está sem movimentação. Ela está um tempo parada, sem movimentação, e tem, às vezes, um residual, um dinheiro que ficou lá parado. Para isso, ela pode tanto buscar a informação na própria Caixa Econômica, ou então baixar o aplicativo do governo mesmo, em que você tem as informações para poder sacar, se você pode sacar ou não. Feito isso, ela tem que também fazer o cartão cidadão. Ela tem que solicitar o cartão cidadão na Caixa, pode ser pelo 0800, e a partir de fevereiro, quando o governo liberar o cronograma, aí ela vai poder sacar. Tem um limite, se não me engano, até R$ 1.500, ela saca isso diretamente na boca do caixa. Tá. Ela pega o cartãozinho dela, vai lá e saca o seu dinheirinho tranquilamente. Se for o valor maior... Isso, acho que o valor maior ela vai ter que solicitar diretamente ao caixa, na boca do caixa da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica, isso. Entendi. Mas vale a pena sacar, não vale a pena deixar parado lá, não. E agora você, assim, como especialista, conta pra gente o que você acha que as pessoas vão fazer com esse dinheiro? Porque pode pegar esse dinheiro e acabar se endividando mais ainda, né? Isso é um risco. Porque aí a pessoa, ela tem aquela sensação de que tem um dinheiro a mais. E ela vai comprar, às vezes até se endividar em parcelamentos, sem precisar. Então, fazer uma lista
do que ela quer comprar com aquele dinheiro. Eu vou falar especificamente do meu caso. Eu tenho um dinheirinho lá que não dá para comprar muita coisa. Então, eu não vou dar um passo maior que a perna. Agora, é claro que tem pessoas que eu sei que tem dinheiro significativo e pode até pensar em trocar um carro, mas faz um planejamento antes disso. Antes de começar a gastar, planeja para ver se não vai gerar uma dívida maior lá na frente. Não adianta nada, né? Eu ter esse dinheiro agora entrando na minha conta e depois eu ter que ficar pagando outras dívidas ou então até juros de cartão e que acaba aumentando mais ainda a inadimplência. Tem o pessoal mandando pergunta aqui, vamos dar uma olhadinha no WhatsApp. Eu fui retirar o meu FGTS, mas falaram que só é permitido no mês de aniversário. Isso é verdade? Cleo que mandou essa mensagem. Então, eu acredito que ali ele está falando mais em relação ao abono do PIS/PASEP, aquele abono que era o do PIS, né? Então, porque esse sim é vinculado à data do aniversário. Agora, essa liberação dessas contas inativas não tem cronograma ainda. Então, eu acredito que deve estar confundindo com o abono do PIS. Isso. Entendi. Porque isso daí vai ser só a partir de fevereiro mesmo, essa liberação do FGTS. O que acontece? É a partir de fevereiro que o governo vai liberar o cronograma. Então, a gente não sabe se vai ser já em março, se vai ser até o final do ano. Eu acredito que logo ali em março a gente já possa, algumas pessoas já conseguirem sacar o seu dinheiro. Porque o governo precisa também se programar, porque ele não pode liberar tudo de uma vez. Ele tem uma programação financeira para isso. Então, por isso vai ser, algumas contas vão ser liberadas gradativamente. Então, eu acredito que a pergunta ali é referente ao PIS, ao abono do PIS. Que esse sim, é perto da data do aniversário. Né? Então tá, ô Jane, e agora pra gente falar um pouquinho dessa questão financeira, planejamento já no começo do ano, quais dicas você dá então pro pessoal que está endividado e tem aí que tentar começar um 2017 um pouquinho mais tranquilo? Então, tem uma dica que eu sempre falo dessa dica, acaba sendo até recorrente, que é a tal da lista. Façam listas. Listas de compra, listas de dívida. Então, para quem já está inadimplente, que já tem uma dívida, faça uma lista de quais são as contas que elas estão em atraso. Quanto tempo elas estão em atraso? Qual é o valor que ela está em atraso, considerando os juros? E preferencialmente também qual é a taxa de juros que está sendo cobrada em cada uma dessas dívidas. Essa lista nos permite visualizar se eu tenho capacidade para pagar ou não. Então, às vezes, eu imagino que a minha dívida lá ela é tão alta que eu não consigo pagar, mas se eu consigo listar quais são essas dívidas, eu pago uma, outro mês eu pago outra, eu vou tentando diminuir o número de dívidas. Então, a lista ela é fundamental. Nessa lista aí, qual seria a prioridade, você acha assim, não deixar de pagar essa? Existem, a gente pode, digamos, abordar de duas formas. Tem os produtos que são essenciais, digamos, eu não posso deixar de pagar uma conta de energia elétrica porque eu vou ficar sem energia elétrica. Por outro lado, as contas de banco têm taxa de juros muito alta. Então, às vezes, compensa você atrasar uma outra conta que não seja essencial, como é o caso da energia elétrica, mas você pagar a conta do banco, porque a taxa de juros do banco ela aumenta cada vez mais essa dívida, se tornando, às vezes, até impagável. Para quem tem dívida também em banco, não custa nada ir até o banco negociar com o gerente. Conversa com o seu gerente, explica a sua situação, leva a sua folha de pagamento, mostra, olha, eu não tenho como pagar essa dívida de uma vez só. Vamos negociar? O banco sempre tem uma margem para poder negociar. E aí ajuda bastante. Uma outra dica para quem tem muita dívida em banco e trabalha numa empresa que tem a possibilidade de pegar o empréstimo consignado, às vezes compensa, porque a taxa de juros, digamos, de um cartão de crédito está em torno de 17%, que dá quase 500% ao ano. A taxa de juros do consignado, se for funcionário público, está uma taxa de menos de 2%. Então compensa, olha, de 17 para 2%. Ótimo. Compensa. Tá bom, então, Jane, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, nos ajudar aí com essas dúvidas.